Bom dia a todos. É sempre um grande prazer e uma alegria para mim quando sou convidado pela equipe do estudo sistematizado da doutrina espírita, especialmente no foco das palestras públicas, a ministrar uma palestra nessa sociedade. Então, meu muito obrigado pelo convite. Quando nós desconhecemos a doutrina espírita, quando somos ignorantes mesmo no espiritismo, ou quando estudamos pouco, temos uma tendência a pensar ser espiritismo o que de espiritismo não tem absolutamente nada. E não estamos falando de tempo de estudo, porque muitas pessoas estudam uma ciência por muito tempo, mas também não a compreendem. E o Espiritismo nos traz reflexões muito profundas, especialmente sobre quem eu sou, o que eu faço aqui, num planeta, num mundo, qual é o objetivo da existência desde o momento do nascimento até o momento em que eu me despeço da vida física, na morte. Propostas e reflexões essas que mudam posturas e comportamentos. E a nossa discussão dessa manhã é na tentativa de nós trilharmos um raciocínio sobre o que estamos fazendo no planeta, como estamos conduzindo a nossa existência e, especialmente, no que a relação com Deus, com o divino, com o dito sagrado, tem auxiliado nesse comportamento. E para isso eu gostaria de convidá-los a iniciarmos as nossas reflexões numa viagem de aproximadamente 5.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo, quando todos nós éramos ainda espíritos com menos conhecimento, com menos aprimoramento do que temos hoje. Éramos espíritos que vivíamos ainda num grupo familiar pequeno, numa caverna, e tínhamos um grande desafio. Acordávamos todos os dias e tínhamos que matar algum animal para podermos retornar à nossa caverna com alimento. Caso contrário, teríamos o risco de não sobrevivermos. Há 5.000 anos atrás, o objetivo da existência humana era um só: sobreviver. O instinto de conservação era tão forte, tão evidente em nós, que nós acordávamos todos os dias e precisávamos sobreviver por mais um dia. A vida no planeta Terra, naquele período, era uma vida difícil. E o medo era o sentimento que norteava e acompanhava a ação humana. Porque nós tínhamos medo que a família mais próxima, o clã mais próximo da caverna mais próxima, achasse a nossa caverna mais bonita e viesse a força, pelo instinto de sobrevivência, querer tomar a nossa caverna. Nós tínhamos medo de absolutamente tudo, porque ainda ignorantes. E olhávamos para o alto, víamos o sol, não compreendíamos o que era o sol e dizíamos que o sol era um Deus. Olhávamos para as estrelas e não compreendíamos o que eram aqueles pontos luminosos e pensávamos que aquilo também pudessem ser deuses. E olhávamos para o trovão e nos assustávamos com o barulho do raio e do trovão. E também pensávamos que aquilo era Deus. E o ser humano inicia então um primeiro relacionamento com algo maior, com algo sobrenatural, com um Deus ou vários deuses. A nossa visão e o nosso entendimento de Deus era muito pequeno, ainda muito restrito. Não que hoje o nosso entendimento de Deus seja melhor, como veremos, mas o nosso pensamento acerca da divindade, nesse período, ainda era um pensamento muito difícil, no sentido de compreender a totalidade da criação divina.
Então, nessas idas pela conservação, nós éramos nômades. Migrávamos depois de usar todo aquele espaço em que estávamos fixados por um tempo, depois de matarmos os animais daquelas redondezas, depois de consumirmos os frutos e os alimentos das árvores, escasseavam os alimentos e nós então colocávamos todas as coisas nas costas, pegávamos a nossa família e mudávamos de caverna ou mudávamos de ambiente, na tentativa de sobreviver. Mas essa dificuldade em entender Deus, pelo menos tinha uma vantagem: o relacionamento com algo sobrenatural era simples. O ser humano reverenciava essa força maior, essa força sobrenatural, de uma maneira simples, sem rituais, sem fórmulas, sem nenhuma necessidade de pessoas intermediários. Bastava que a mulher quisesse conversar com essas forças e ela conversava. Bastava que o homem quisesse conversar com essas forças e assim ele o fazia. E desde o início do nosso relacionamento com a divindade, o ser humano buscava algumas respostas. E a primeira resposta que nós nos fazíamos era: que ser é esse? O que é esse ser? Talvez quem seja esse ser, pensávamos. Ou quais são esses seres, se pensássemos que acreditávamos em mais de um Deus. E mais, será que é possível eu me relacionar com esse Criador? Será que esse Criador se preocupa comigo? Será que esse Criador se importa com as minhas lágrimas, por menores que sejam? Será que se importa com a preocupação que eu tenho de manter a minha família nessa caverna? De sair e retornar com alimento para poder alimentar a minha família? Ou será que esse Criador criou o universo infinito e tirou férias? Essas eram questões que norteavam a postura e o comportamento humano. Mas o homem, aprendendo mais, pela experiência, percebe que pode melhorar as suas condições de vida. E aquele ser, nós, que de tempo em tempo migrávamos e saíamos de lugar em lugar para buscar alimento, começamos a perceber que é possível agora nós nos fixarmos em um determinado lugar, que é possível nós cultivarmos o solo, que é possível nós criarmos animais, e aquela necessidade de sair em busca de alimentos acaba não tendo mais necessidade, validade para a criatura humana. O ser humano pensa em iniciar uma fixação, deixar de ser nômade, e começa a se fixar em locais propícios para isso, locais mais favoráveis, onde o terreno é mais plano, onde há riqueza e abundância de vegetações, de frutas, onde a terra é fértil para que se possa cultivá-la, e inicia um movimento que todos nós estudamos, conhecido como as grandes civilizações da antiguidade. Há 3.000 anos atrás, aproximadamente, o ser humano se fixa às margens de alguns rios importantes do planeta Terra. O rio Nilo, no norte da África, e a civilização egípcia inicia o seu desenvolvimento. O rio Amarelo, na Ásia, e a civilização chinesa inicia o seu desenvolvimento como sociedade, deixando o nomadismo de lado. Mas fundamentalmente entre os rios Tigre e Eufrates, na Ásia Média, no Oriente Médio, na Mesopotâmia, essa região entre rios, e iniciam-se as civilizações de Ur, Uruk. Enfim, em vários locais do globo, o ser humano começa a criar uma vida em sociedade e inicia-se a civilização. Mas porque muito tempo vivemos como nômades na caverna e como precisávamos sobreviver, esse instinto de sobrevivência trazemos conosco.
E aquele movimento do início da civilização tem uma característica muito interessante. O ser humano começa a utilizar o seu instinto de conservação para o seu benefício pessoal. E começa a se criar, a partir do momento em que se inicia a civilização no planeta Terra, algo muito interessante da vaidade humana, a necessidade de posses materiais. Eu preciso agora, para sobreviver, ter que ter coisas. E eu começo a acumular coisas, e eu começo a cercar essas coisas com um muro e chamar de propriedade privada. Isso é meu, e ninguém entra, a menos que seja convidado. A sociedade que vive desta maneira ainda é uma sociedade a caminho do progresso. Ainda é uma sociedade que não chegou, é uma sociedade que ainda está caminhando. Uma sociedade que pensa de maneira egoística, não só num núcleo menor, a minha casa, mas num núcleo maior, o meu país. Então, se esse é o meu país, eu fecho as portas por uma cerca e quem vem de outro lugar não pode entrar. Se você é um refugiado de algum local que não é interessante entrar na minha propriedade privada, você fica para fora dos muros. Esse comportamento é de uma sociedade ainda rudimentar, que ainda não entendeu Deus, que ainda não conseguiu se relacionar com o Criador e que fundamentalmente não modificou hábitos e comportamentos que ainda são instintivos da espécie humana. Por isso, em O Livro dos Espíritos, os Espíritos são claros em dizer que no processo evolutivo nós saímos dos instintos para as sensações e das sensações para o sentimento. Nós ainda estamos nos instintos, nem sequer chegamos às sensações, ou se chegamos nelas, ainda muito confundidas com instintos, porque as sensações são utilizadas para as minhas satisfações ainda pessoais, egoísticas e instintivas. Mas esse início da sociedade também traz algo interessante. Do mesmo instinto humano de conservação, agora jamais misturado com algumas sensações, com a vaidade, com o orgulho, com a soberba, característico de deficiências da espécie humana, do ser humano, ainda em caminho à angelitude, ao progresso, né? As nossas condições, sem dúvida alguma, melhoram, as condições de vida na sociedade melhoram, mas surge dessa criação social as primeiras religiões na Terra. A religiosidade é natural ao ser humano. A religiosidade é a necessidade que o ser humano tem de ligar-se a algo maior ou superior a ele. Isso é inerente, é uma lei divina. Como somos criados por Deus, a criatura tem inato o sentimento de ligação com o Criador. Por isso a religiosidade, a manifestação de busca a algo superior, ela é descrita em toda a época da espécie humana, desde antes da sociedade. Basta que estudemos antropologicamente a sociedade, como se progride a espécie humana desde sua origem, e nós vamos ver que a ligação com algo maior, o culto aos mortos, a algo extramaterial, é inerente ao ser humano. Todavia, a religião é uma criação humana. A religião é uma tentativa humana de explicar Deus. E como o ser humano traz muito instinto de conservação, se eu for contrariado no que eu acredito, a minha resposta mais fácil é matar o outro, para eu poder sobreviver. Então, se o meu Deus for contrariado, se a maneira como eu entendo Deus for contrariada, eu vou no pescoço de quem pensa diferente de mim.
E nós trazemos ainda esse comportamento muito intenso em nós. Essa relação com Deus, que é criada quando se iniciam as sociedades, ela tem um movimento bastante curioso. O nascimento, em primeiro lugar, de templos religiosos. Já que para você se conectar com Deus vai ser da maneira como eu entendo, o ser humano criando essa explicação do divino, então o ser humano cria templos religiosos, locais físicos para onde as pessoas se dirigem para poder entrar em contato com o Criador. Veja que é uma criação humana. E nós temos hoje no planeta Terra inúmeros locais para isso. Temos a igreja, temos o centro espírita, temos o templo evangélico, demos o nome que dermos, temos a mesquita, todos criações humanas para tentarmos entender um Criador. É religião. Mas todos nós inerentemente buscamos uma religião porque temos naturalmente uma religiosidade. A busca por entender o Criador é natural do ser humano. E não deveria ser problema nenhum. Mas é um grande problema termos vários templos religiosos, porque ainda vaidosos, egoístas, tudo aquilo que não é do jeito que nós pensamos, que nós concordamos, é contrário a nós. Vemos como diferente, como opositor, e aí, de forma geral, perseguimos, muitas vezes caluniamos. Basta ver a origem da doutrina espírita na própria França, o que Kardec sofreu, em função de outros templos religiosos, religiões já instituídas, e que viam naquilo um movimento pernicioso ao seu controle, ao seu poder. Vou perder fiéis. Mas se há um local específico agora que eu tenho que ir, não é qualquer pessoa que pode se relacionar com Deus. Então, se eu crio um local específico, eu crio também pessoas para regular essa relação com Deus. Então, as religiões têm necessidades agora de intermediários, pessoas, sacerdotes, palestrantes espíritas, pastores evangélicos. Demos o nome que dermos a esses intermediários, mas são pessoas que vão facilitar a conexão com Deus. Então vejamos como o ser humano é um bicho interessante. Primeiro nós criamos locais para termos que falar com Deus, e se não bastasse essa idiotice, nós criamos agora pessoas que são privilegiadas e que fazem a conexão com o Criador, como se Deus, o Criador do universo infinito, precisasse de alguém que pegasse um telefone, ou seja lá o que for, e dissesse assim: Deus, você tem 1 minuto na sua agenda para que o fulano possa conversar contigo? Então o ser humano, nas suas deficiências ético-morais, começa a criar adornos, começa a criar rituais, estimulado pela sua vaidade, começa a criar necessidades de fórmulas, de coisas exteriores, que mais impressionam os sentidos, estimulando a vaidade daqueles envolvidos, porque são vaidosos, do que realmente ligando a criatura com o Criador. E esse movimento humano persiste até hoje. Criamos locais e até hoje milhões e milhões de pessoas acreditam que se não estiverem dentro de um local específico, não conseguem conversar com o Criador. E nós vemos que as pessoas fazem peregrinações a Meca, a X cidade, onde tem um templo,
Mas o chique não é no Brasil, o chique é em Fátima, Portugal. Lá é chique. O chique é comprar um talismã lá, naquele lugar. O chique é levar a foto para ser abençoada em determinado local. Até hoje, nós precisamos dessa loucura criada pelo ser humano, pelas próprias deficiências humanas no entendimento da divindade do Criador. Até hoje, milhões e milhões de pessoas acreditam que não podem falar com Deus diretamente, porque precisam de alguém que intermedie o processo. E esses alguém que intermediam o processo ditam que há necessidade de roupas especiais, de aparelhos especiais, rituais e situações especiais para que Deus dê mais atenção e importância a você. E milhares de pessoas acreditam que é necessário uma roupa especial para ir ao templo religioso, que é necessário conversar com pessoas mais privilegiadas para favorecerem uma intermediação. E eu penso, o que somos diferentes dos faraós egípcios que se detinham como representantes da divindade na terra? Somos os mesmos. Então a sociedade evoluiu muito pouco desde 3.000 anos antes do Cristo. Porque o comportamento humano ainda é muito parecido àquele que tínhamos enquanto habitávamos aquelas experiências, enquanto transitávamos naquelas experiências. Inicialmente, esses intermediários chamavam-se pitons, pitonisas, dentro da cultura greco-romana. Depois nós mudamos os nomes, viramos padres, ministros, pastores, palestrantes espíritas, papa, demos o nome que demos. E essas pessoas são referenciadas como sendo especiais, porque conseguem uma ligação mais direta com o Criador. Quanta bobagem! E se eu tocar nessas pessoas, eu sou abençoado. Igualzinho o comportamento das civilizações antigas que acreditavam que a reverência ao faraó, ao imperador, a representante da divindade na terra, lhe proporcionaria os recursos necessários à existência. E nesses milênios, voltados tanto ao exterior e muito pouco ao interior, a reflexão que devemos ter em nossa vida na conexão com o Criador é: quem sou eu? O que faço aqui? Qual o objetivo dessa existência? Qual o objetivo de eu estar no mundo físico? Para onde eu vou depois da morte? O que acontece comigo depois da morte? Por muito tempo ainda não refletimos essas questões e continuamos ainda voltados para o exterior. Nós sabemos qual a roupa que a pessoa veio ao templo religioso, mas não sabemos qual era o ensinamento moral que nos foi ensinado ou nos proposto a refletir. Nós sabemos qual carro que a pessoa chega e vai embora, mas nos lembramos muito pouco da função ético-moral que nos foi trazida naquela mensagem, da renovação moral. Estamos tão ligados ainda às necessidades exteriores que temos comportamentos bastante interessantes que já não deveríamos mais ter, como nos ensina a benfeitora Joana de Ângeles ao longo das suas 16 obras luminares, intitulado de Série Psicológica. Diz a benfeitora que por não nos conhecermos, não sabermos quem somos, pergunta essencial de quem estuda o Espiritismo. Afinal, a ciência espírita tem como objeto de estudo o espírito imortal. Quem eu sou? Parte tudo daí.
Se eu ainda nem me fiz essa pergunta, eu tenho ainda muito que avançar no sentido de quem eu sou. E por não sabermos quem nós somos, espíritos imortais, que logo mais abandonaremos a experiência no mundo físico. Então o Espiritismo nos diz que a existência física é breve, muito rápida, temporária. A benfeitora diz que o mundo físico é uma ilusão, porque o mundo real é o mundo espiritual, é lá a nossa origem. Por não sabermos que somos espíritos imortais, vivemos a loucura que vivemos no mundo, na sociedade, por darmos importâncias maiores às questões exteriores. Chegamos ao cúmulo de criar um comportamento que é muito interessante do ponto de vista psicológico, que é uma pessoa ter a necessidade de postar uma foto do que vai comer e divulgar para todo mundo ver. É o mesmo ser humano da caverna que mata o bisão e vem arrastando aquele bisão para todo mundo ver, porque ele, olha lá o que eu consegui matar e a minha família vai sobreviver. Mas estamos tão voltados ao exterior e a que o outro pensa e se importa ou percebe, que não pode ser qualquer comida, tem que ser comida de um restaurante caro, que poucas pessoas vão, porque daí dá mais impacto. Porque ainda somos os mesmos vaidosos que criamos a necessidade de locais para se relacionar com Deus, que criamos a necessidade de parafernálias para se relacionar com Deus. E ainda somos os mesmos vaidosos que precisamos fazer check-in em determinado aeroporto para que todo mundo saiba que eu estou nesse local. A necessidade medíocre do ser humano de ostentar, de aparecer, de mostrar ao outro. Comportamento que demonstra que ainda estamos muito mais próximo da origem do que do nosso destino. Porque toda vez que você ostenta algo que alguém não pode, você é responsável pela dor que você causa naquela pessoa. Porque o que é você colocar algo para alguém ver, sendo que milhares de irmãos nossos não têm sequer o necessário a comer? Atitudes e comportamentos humanos de quem ainda não entendeu quem é. Espírito imortal que mais cedo ou mais tarde abandonará o corpo físico. E ao abandonar o corpo físico, todos nós seremos indagados numa questão muito interessante, que a nossa própria consciência nos fará. Quais tesouros, Wagner, trouxestes contigo? Tesouros que eu trouxe comigo para onde? Para o mundo espiritual. Porque todos os bens materiais que possuímos ficam no caixão. E dependendo da estrutura familiar e da educação que temos, se vivemos muito no mundo ilusório das coisas materiais, o corpo nem esfria e a família já se degladia para ver quem fica com as sobras materiais. Então temos ainda um problema muito sério. Sofremos de uma tensão muito séria, que não é privilégio das mulheres somente, chamada TPM. Temos uma necessidade de ter para mostrar. E quanto mais eu tiver para mostrar, melhor. Porque as pessoas vão achar que eu sou bom, que eu tenho dinheiro, que eu sou bem-sucedido, que eu sou feliz. Alguém viu alguém triste no Facebook? Eu não conheço ninguém triste. As pessoas estão sempre em festas, rodeadas de amigos, tudo é uma maravilha. Crise, vivemos em crise? Aliás,
Essa crise que assombra o Brasil nunca passou no mundo todo. É uma crise ético-moral sem precedentes. É uma crise de um ser humano perdido, que não sabe quem é, que não sabe o que faz aqui, e que ainda acha que o mais importante são as coisas materiais. Qual pai tem a coragem de dizer para o filho: faça o que você quiser da sua vida profissionalmente, escolha a profissão que lhe dá prazer e que você é feliz, e não a que vai te dar dinheiro? Mas nós temos uma tendência a nortear os nossos filhos para o que dá dinheiro, porque ainda não entendemos o que fazemos aqui. Quando Cristo nos ensinou que o necessário à vida sempre teremos. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu, dizia o Cristo. Eles não tecem, eles não trabalham, e Deus os proveu o sustento à vida diariamente. Quanto mais a vós, que sois filhos de Deus. Ele se referia à distinção entre o princípio inteligente e o espírito imortal. O que Deus não permite é um princípio inteligente muito mais elaborado, que já é espírito. O necessário à vida sempre teremos. O problema é que o necessário nunca nos basta, porque nós queremos sempre mais, nunca estamos satisfeitos. E chegamos a uma loucura do comportamento humano, nessa relação com Deus ainda exterior, em que nós viemos todos os dias, ou todo determinado dia da semana no templo religioso, mas isso em nada modifica o meu comportamento, porque eu saio do templo religioso e eu continuo sendo maledicente, eu continuo falando mal das pessoas, eu continuo não tendo tolerância para as pessoas da minha família, eu continuo não tendo paciência para as pessoas com quem eu convivo, eu continuo sendo profissionalmente uma pessoa que não honra os compromissos profissionais. Eu sou cirurgião dentista e tenho inúmeros amigos que trabalham em postos de saúde, unidades básicas de saúde. E eles olham para mim e dizem assim: eu trabalhar pelo horário que eu fui contratado, pelo dinheiro que me pagam? Nunca. Eu vou lá, atendo um pouco e vou embora, como todo mundo faz. Sou só mais um que faz isso. E os médicos também são pagos para atender 40 fichas, mas atendem 20, porque o salário é pouco. Olha o quanto eu estudei para ganhar aquilo. Então sai desse emprego, porque o seu foco é dinheiro. E tem tanta coisa que dá mais dinheiro do que trabalhar na área da saúde, que você tem que estudar muito. E tem tanta coisa que nem precisa estudar tanto e ganha tão mais dinheiro. Então, se o seu foco é esse, sai, porque você é responsável pelas pessoas que deixou de atender e pelo mal que causou a cada uma delas. É isso que o Espiritismo nos faz ver, de que a nossa percepção da vida é muito maior. É muito maior. Então nós temos hoje milhares de rituais, milhares, até no movimento espírita. Parece que se eu não tomar aguinha, não vou para casa bem. Só mudou o nome agora. Acho que antes era água benta, agora é água fluidificada. Então nós somos esses mesmos seres que precisamos de coisas, de rituais, de pessoas. E estamos cada vez internamente mais vazios, sem sentido, porque não sabemos quem somos, porque não entendemos ainda que logo mais abandonaremos tudo isso. E o ritual não alivia a dor da perda de um filho. Se eu não entender o sentido da vida, o ritual não alivia a dor do meu sofrimento. O ritual não alivia a dificuldade pela qual nós passamos. O ritual não alivia o diagnóstico de um câncer que até hoje não possa ser tratado pela ciência médica, de um assassinato em nossa família, da desencarnação precoce de um filho, por exemplo. Porque deixar de comer carne uma semana no ano não torna ninguém melhor nem pior do que ninguém.
Você não muda por deixar de comer carne. Você muda quando você muda um comportamento. Essa semana eu não vou comer carne, mas eu continuo me reunindo na roda de chimarrão para falar mal dos outros. Você é tão medíocre como quem come carne e fala mal dos outros. Porque o comportamento da maledicência está em ti, está em mim, está em todos que temos esse comportamento. Essa é a proposta reflexiva. No que esse relacionamento com Deus, no que estudar Deus melhora a mim, ético, moralmente. Essa é a função da religiosidade. Seja a religião qual for, se a conexão divina te faz ser uma pessoa melhor enquanto espírito imortal, você está sendo bem-sucedido na experiência terrestre. Porque ajoelhar, não ajoelhar, não é isso que faz eu ser melhor. Porque molhar alguém, porque tomar algo, não é isso que modifica o meu comportamento. O que muda o comportamento é minha postura de querer mudar, de querer ser melhor. Só que isso exige esforço, exige vontade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem belíssima que diz, o Espírito nos orientando sobre a renovação ético-moral, e ele diz assim: ah, mas quão poucos de vós têm vontade. Então nós não queremos. Porque é tão bom eu comprar um carro de 300 mil reais e todo mundo ficar olhando para mim. É tão bom. Porque eu sou vaidoso e eu não quero me desfazer da minha vaidade. Nenhum problema em você ter um carro de 300 mil reais. Mas todo problema se a intenção de ter o carro é para satisfazer a sua vaidade. Nenhum problema em você comprar uma camiseta de 300 reais. Mas todo problema se com essa camiseta você se sente melhor do que o outro, que não tem como comprá-la. Perceba que é a intenção na ação humana que é avaliada pelo Criador. É a intenção de. O que o Livro dos Espíritos já nos ensina há muito tempo. Deus avalia, vamos pensar, julga pela intenção de. Então a minha relação com Deus, será que está contribuindo para que eu seja melhor? Será que a minha relação com o Criador permite que eu consiga ser uma pessoa melhor do que foi ontem? Será que eu tenho na relação com o Criador um estímulo para poder ser uma pessoa ética, moralmente correta, num mundo em que é difícil ser ético e moralmente correto? Porque parece que num mundo em que ser incorreto é normal, em que as pessoas se acostumam com isso, tem que ter muita vontade para querer ser correto, né? Então a nossa proposta é entender que o Espiritismo retoma a simplicidade da relação com o divino. Não precisamos de ninguém como intermediário. Allan Kardec é muito claro quando expõe isso nas obras em que escreveu. Não precisamos de rituais nenhum, não precisamos de fórmulas. O Espiritismo nos ensina e nos faz perceber que somos espíritos imortais e que talvez estamos nos dedicando muito mais tempo a questões supérfluas do mundo, ilusório, temporal, do que realmente as questões verdadeiras do espírito imortal. O que eu estou fazendo com todo esse conhecimento? Essa é a proposta que deixamos. No que todo esse estudo e esse ensino melhora e modifica a minha vida? E para finalizarmos, uma mensagem muito bonita
da benfeitora Joana de Ângeles, para que possamos ter a vontade e querer mudar nosso comportamento. O erro do outro, diz ela, não justifica o nosso erro. Toda vez, diz ela, Divaldo Franco no livro Joana e Jesus, toda vez, Divaldo, que alguém te convidar ao erro, ao equívoco, não ceda, e eu estarei contigo. Porque é melhor, Divaldo, diz a benfeitora, que aquele que te convidou ao erro fique e tu avances, porque depois poderás resgatá-lo, do que ambos fiquem na retaguarda do processo evolutivo. Toda vez que eu não sou firme nos meus valores ético-morais, toda vez que eu me prostituo, e nós nos prostituímos por coisas tão bestas, eu atraso o meu progresso, porque eu demonstro que o mais importante não são os valores do espírito imortal. Então, que possamos ter essa lucidez nas nossas ações de todos os dias, de todos os momentos, de termos ações éticas, corretas, pautadas na intenção de vencer a nossa vaidade, o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que ainda se fazem tão presentes em nós desde 3.000 anos antes de Cristo, quando iniciávamos a fundação das civilizações na Terra, e que a sociedade de hoje, como diz Amélia Rodrigues em Primícias do Reino, ainda é a mesma, porque não entendemos quem somos, e somente quando entendermos quem somos, é que teremos coragem e ânimo, vontade, para mudarmos o nosso comportamento dessa loucura que vige no mundo e que as pessoas acham natural e até bonito. Muito obrigado a todos.